bom líder direciona, é pra lá que a gente vai. É lá a visão, galera. Alinhamos o interesse de todo mundo, alinhamos. Aí o líder vai na frente, não é fazendo, é varrendo, viabilizando a solução dos problemas para que as pessoas passem mais rápido. Ele não vai na frente fazendo pelas pessoas. Eu incentivo o pessoal a crescer. E até porque eu acho que é muito perigoso. Você tá muito pequeno. Qual é a jornada do seu consumidor? Beleza, em cada ponto de contato comigo, como é que eu vou potencializar em quantidade e qualidade aquele ponto de contato? Eu entendo como digital, aquela venda que no final eu mando um link e o cara paga na internet. O que está no meio do caminho da jornada, a gente é vendedor, a gente tem que dar nosso jeito. Porque a gente entendeu que não existe o on e o off. Existe o cliente e jornada. E quais são as dores nessa jornada? O que eu preciso fazer em cada uma dessas etapas para potencializar a venda e resolver problema? É o brand vendendo, né? A chance de tentar recuperar um cliente é tão difícil, se não mais, do que adquirir de novo um cliente. O custo é o mesmo. Então, se você deixa esse cliente passar por muito tempo, a verdade é que você perdeu. E aí você tem que ir de novo no seu famoso CAC, né? No seu custo de aquisição. Porque a gente não quer ser só a empresa para onde o cliente mais vai, a gente quer ser principalmente a empresa para onde o cliente mais volta. É LTV, o jogo é lifetime value, o jogo não é venda. Quanto mais experiência se entrega, mais difícil fica da concorrente chegar. E aí, galera? Opa, foi. Obrigado pela recepção calorosa. Espero poder contar aqui um pouquinho da nossa história para vocês e que vocês possam, né? Tem uma frase que eu amo: se o conselho é bom, o exemplo arrasta, tá? Todo mundo aqui é empreendedor, todo mundo aqui está em fases, estágios diferentes do seu negócio. Eu não me considero em posição de dar conselho para ninguém. Uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida é que humildade não é um exercício diário, humildade é um exercício minutário. Principalmente para nós empreendedores. O empreendedor, ele é movido pelo conhecimento, pelo aprendizado. Quando a gente começa a achar que a gente sabe tudo, eu com medo do fim, porque a gente vai parar de estudar, vamos parar de aprender. Então, não vim aqui, tava ali no backstage aprendendo, sugando tudo que eu podia sugar desse cara aqui, né? Escutando, falando. Então, a mesma coisa que seja esse papo aqui, que eu possa escutar, que eu possa falar, e possa contar também um pouquinho dos exemplos ao longo desses 18 anos. Valeu, galera. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Rony. Pessoal, como é que vai funcionar? A gente preparou aqui algumas perguntas, tá? Que foram desenhadas com o objetivo de trazer insights úteis para vocês. Uma vez que a gente conhece vocês, a gente entende o negócio, o resultado de vocês. Então, a gente desenhou isso aqui pensando em vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, anota, que no final a gente deve conseguir responder algumas perguntas de vocês. E, Rony, você também entendendo aqui qual que é o perfil do nosso público, o pessoal que está focando principalmente em escalar no digital. O nosso desafio é que a gente tem gente aqui que fatura 100 mil por mês, 10 milhões por mês, 50 milhões por mês. Então, a gente tem que tentar gerar valor. Tentar não, vamos dar um jeito de gerar valor para todos eles. E então, se você quiser trazer algum insight a qualquer momento, você tem carta branca. Bom, esse negócio do tamanho de faturamento, né? A gente vive num país que, sem dúvida nenhuma, não tenho dado público disso, mas assim, é sem dúvida nenhuma um dos países mais hostis para se empreender no Brasil, no mundo, né? Isso aqui é uma guerra. Uhum. E aí a gente tem também um modelo tributário histórico aqui, que a cada ciclo tributário, tudo que a gente aprendeu, a gente rasga, joga fora e começa de novo, né? O negócio muda da água para o vinho, porque você saiu do simples para o presumido, para o real, e, enfim, fora o que você vai ter que tecnicamente aprender a fazer. E uma coisa que eu, ao longo desses quase 20 anos empreendendo, sempre senti, assim, a minha maior, quando eu vejo essa sociedade aqui, né? Porque é uma sociedade que a gente está vendo aqui, de profissionais, de família, é uma sociedade aqui no palco e aí, né? Eu fico feliz porque, assim, o que eu tive foi a minha sociedade familiar e profissional. Eu sou sócio de 3 amigos de infância, então somos 4 fundadores, e uma das minhas amigas de infância também, que é minha esposa, que eu conheci ela, eu tinha 15 anos, ela tinha 13 anos de idade, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse período, se não fossem essas pessoas, eu estaria absolutamente sozinho. Porque o empreendedor no Brasil, ele não tem como hábito, não se desenvolveu no passado. Hoje a gente vê cada vez mais eventos e clubes e imersões como essa, né? Mas na minha época, 20 anos atrás, isso aqui era raríssimo. Então a gente não tinha com quem trocar. Não tinha com quem trocar. Nesses 20 anos a gente viveu todos os possíveis ciclos
de um empreendedor, de um negócio no Brasil. A gente tira a companhia do 0 a 1, que é, na minha opinião, o momento mais difícil. Ninguém te conhece, falta tudo, falta dinheiro, falta produto, falta marca, falta tudo, né? Só que você faz aquela força que só um empreendedor, a empreendedora consegue, aquele conjunto de energia cinética, e você tira do papel, a marca começa a se tornar reconhecida, porque a marca está se tornando reconhecida, ela é insurgente, começa a atrair olhares de alguns talentos que querem vir para a empresa e participar daquela cultura, daquela energia. Aí depois que a gente fez isso, a gente viveu a fase do 1 por 100, né? Tem vários microfases, não é? 1 por 100, a primeira perna de crescimento, independente. Né? Que a gente faz esse crescimento aí, talvez de 2009, 10 até 2020. A gente sai de 50, 60 milhões de reais de faturamento ano para 400 milhões de reais de faturamento ano, que é quando a gente vende a companhia, em 2020. Né? E aí eu vendi a empresa para uma empresa listada em bolsa. A gente fez uma venda de 715 milhões de reais, a gente brinca, um upsell de serviço. Porque foram 4 anos a mais de contrato de trabalho, liderando como CEO a nova companhia que se formou. Aí eu tive uma outra experiência, que é o seguinte: depois de ter vendido a minha companhia, virar executivo da empresa que a comprou, liderando ela. E uma experiência de mercado de capitais, todo o escrutínio de você ter uma companhia aberta, a dinâmica muda completamente. Aí a gente faz uma terceira etapa, que é tirar, agora não mais independente, a gente sai de 400 milhões de reais em 2020 para 2 bilhões de reais em 2024, né? Sem nenhuma aquisição nesse número. Né? E aí a gente fecha o ciclo. Cara, olha, a gente tem que parar de jogar quando a gente está no auge, né? Vai começar a machucar, vai dar ruim. Saiu na alta. Vamos empreender de novo. Então, assim, eu tive a experiência, não, pelo amor de Deus, não é que eu sei tudo, mas eu tive a experiência, aprendendo mais em alguns lugares e menos em alguns lugares, de todos os possíveis ciclos, dilemas que o empreendedor pode ter empreendendo nesse país, assim. E pode parecer também, quando você fala, tem gente que fatura 100 mil por mês, tem gente que fatura 50 milhões por mês, né? Pode parecer que tem uma distância muito grande entre as duas coisas. A grande verdade é que, se você me perguntar, cara, quando você tinha alguma coisa diferente, assim, em termos de sentimento, emocionalmente, né? E quando você operava um negócio com uma loja ou com 300 lojas, mesma coisa. Acho que até talvez fosse mais fácil com as 300. Porque você já tinha gente pra caramba pra te ajudar, gente boa, gente formada em casa. Lá era só a gente. Né? Ô, Rony, vamos começar por aí, então, porque é uma pergunta que, inclusive, eu sempre gosto de fazer lá no nosso podcast. Porque a gente tem empreendedores em momentos diferentes e cada um buscando o que vai ser necessário para ele avançar para o próximo patamar. O que você consegue trazer para a gente que ou você fez ou você entende que precisa acontecer nesses estágios? Do cara que está começando, está saindo do 0 para 100, o cara que está saindo de 100 para 1 milhão de faturamento mês, o que está saindo de 1 para 10, de 10 para 100. Ó, o 0 para 1 eu tenho uma tese de negócio ou bootstrapped ou seedstrapped. Eu acho que quando a gente constrói um negócio que não depende do dia dos outros, o dia que quiser vender esse negócio, porque a gente construiu ele para não precisar vender nunca, a gente vai vender muito mais caro. E é muito mais inteligente, porque vai te dar mais trabalho, é mais difícil, é mais desafiador, mas é mais inteligente porque vai te dar mais saúde depois, né? Financeira e de vida mesmo, porque você ficar dependendo dos outros para fazer o teu negócio crescer é um negócio muito difícil. O 0 para 1 é a fase desses fundamentos. O que eu quero para esse negócio no futuro e que alicerces dessa construção culturais, operacionais, eu vou pregar aqui, certo? Porque, na maior parte dos casos, essa fase são 1, 2, 3, 5 pessoas, quase todas sócias, se não todas sócias, se matando de trabalhar, virando noite, estudando ao menor custo possível. Acho que essa primeira, dessa fase, talvez seja a melhor coisa que a gente... Assim, eu sou um leitor patológico. Eu leio 4 a 5 livros por mês há 20 anos. Né? Eu não tenho tempo para ler 4, 5 livros. Mentira, tem. É 20 minutos por dia. 20 minutos por dia, vou usar aqui um termo chulo, todo mundo vai ao banheiro aqui, né?
Gasta um tempinho lá no banheiro com o livrinho na mão, 20 minutos. Ao invés de ficar no Reels, né? Vai ler 20 páginas. No Kindle, então, 20 páginas. Certo? 20 páginas de um livro em média tem 200. Se o livro em média tem 200, 20 páginas por dia são 10 dias para ler um livro. O mês tem 30 dias, 3 livros por mês. Certo? Então, todo mundo tem 20 minutos por dia para ler. Agora, tem que disciplinar isso. Então, esse conhecimento, 99% dos nossos insights vieram da nossa leitura. E o momento 01 é fundamental. E leitura, internet, YouTube, tutorial, enfim, o que vocês quiserem. Aí depois vem 1 por 10. 1 por 10, começa a chegar gente na empresa. Eu acho isso, assim, perigosíssimo. Porque a gente normalmente contrata pela necessidade. E como é necessidade, necessidade traz junto urgência. Principalmente nessa fase. Como não tem dinheiro, quando aparece o dinheiro, você está ferrado ali, trabalhando, traz. Nós contratamos normalmente com muita facilidade e, porque somos latinos, demitimos com muita dificuldade. Deveria ser o contrário. A gente deveria contratar com dificuldade e demitir com facilidade. Certo? Contratar com dificuldade, não só tecnicamente, mas principalmente culturalmente. Qual é o ambiente que a gente quer criar ali? Todo mundo tem que ter, na fase do 1 por 10, uma lista de valores listadas. E tem que ser pouco, 3 valores. Nosso sempre foi sonho bom e grande. Não adianta ser só grande, porque crescer fazendo sacanagem com os outros não adianta. Mente aberta, porque matéria-prima da inovação é audição, não é tecnologia. Você tem que escutar o problema do cliente, aí você vai desenvolver uma solução. Né? E compromisso tanto com pessoas como com resultados. Nas entrevistas, você tem que identificar que as pessoas todas têm fit cultural, além da tecnicidade. Aí você vai botar as pessoas para dentro e você vai precisar começar a se desenvolver como gestor, além de líder. Fase 1, você é tudo. Fase 2, você é líder e gestor, porque você está tendo que desenvolver aquelas pessoas para que elas sejam gestoras na outra fase. Aí vem do 0 para 1, 1 para 10, 10 para 100. 10 para 100, você é líder. O cara que microgerencia uma companhia para o 10 para 100, morte. Morte, porque pensa, a gente gostaria de ser microgerenciado por alguém? A gente vai ficar ali o tempo que for, enquanto a gente não encontra um outro emprego para não ser microgerenciado por alguém. Né? Então, a gente tem que aprender a ser liderança. E qual é o papel do líder? O que eu aprendi lendo um livro. Tem um cara que chama Jack Welch, um cara que foi presidente da GE há muitos anos. Li tudo dele. Leiam tudo dele. É um livro meio old school. Eu adoro o livro old school. E eu gosto de livro que foi escrito pela pessoa que está tendo a história narrada ali. Não é ghostwriter. O cara escreveu o livro. Porque aí você vê o sentimento. Você vê as coisas mais sórdidas, né? Você vê porque você é empreendedor também, então você cria a relação. O Jack Welch ele falava que todo líder tem que ser um Chief Vassoura Officer. Isso eu aprendi com ele. Por que o líder é vassoura e não é executivo? O executivo é quem faz, né? Só que se você faz, você não é líder. Você é gestor, né? Então tem que ser vassoura, não executivo. Por quê? O bom líder, ele direciona, é para lá que a gente vai. É lá a visão, galera. Todo mundo entendeu? Tenho certeza de que todo mundo entendeu. Você entendeu? Você entendeu? É pouca gente, cara. 1 a 1. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Todo mundo entendeu? Entendeu. Beleza. Se a gente chegar lá, naquele banheiro ali, né? Você vai ganhar isso, você vai ganhar isso, você vai ganhar isso, você vai ganhar isso. Alinhamos o interesse de todo mundo na visão e na compensação. Alinhamos. Então, beleza, turma, vamos correr. Vamos, corre. Aí o líder vai na frente, não é fazendo, é varrendo o chão de todos os problemas e sujeira que vai ter no caminho para chegar na porta. Vai ter burocracia, vai ter um querendo passar a perna no outro, vai ter dificuldade de acesso a crédito, vai ter todos os possíveis problemas que a gente vive. Não vai, falta de conhecimento. Então, o líder vai na frente viabilizando a solução dos problemas para que as pessoas passem mais rápido. Ele não vai na frente fazendo pelas pessoas. Então, acho que são as 3 fases principais. Né? Primeira, você é tudo, e tem que ser tudo mesmo, porque só vai conseguir gerir gente quem já fez tudo, não vai ficar cagando regra. Segundo, você tem que se desenvolver como gestor, você vai ter que desenvolver as pessoas. Terceiro, você vai ter que ser uma liderança vassoura. Boa. Posso puxar ou você pergunta aí, amor? Pode puxar, eu puxo a próxima.
Tem uma pergunta que eu acho muito interessante para o pessoal que tá aqui com a gente hoje. Porque vocês nasceram e cresceram ali no físico, né? E, enfim, conseguiram um crescimento ali também incrível, né? Desde ali de 2024. Agora, quando que vocês perceberam que o digital precisava de ser um canal, deixar de ser um canal de apoio, para começar a virar mais foco da companhia? E como que foi essa transição, né? Uma coisa interessante, irmão, assim, eu sou um cara, toda a minha formação é de tecnologia. Ó, Né? Então, o eu digital já estava ali na veia, né? O meu pai é executivo do mercado de tecnologia desde que eu me entendo por gente. Então, eu cresci dentro desse segmento. O meu único emprego antes da minha companhia, antes de empreender meu negócio, foi na Accenture, implantando sistema para grandes empresas. Né? E eu e o Nandão resolvimos montar a reserva. A gente estava na academia de ginástica, eu trabalhava na Accenture, implantando sistema. Então, a nossa visão de processo e tecnologia, por causa do background, ela sempre foi muito clara. Só que eu sempre tive uma visão de tecnologia, de que tecnologia ela é meio, ela não é fim. Porque tem muita gente que pensa assim, a gente está em 2025, eu tenho que ter digital no meu negócio. Só que, às vezes, o negócio não faz sentido ter digital naquele momento do negócio. Porque, sei lá, está focado no B2B, não tem nem time de máquina de venda para digital e o B2B está arrebentando operacionalmente e comercialmente. Não tem nem como dar... mas eu tenho que ter o digital. Vai se embolar. Por que eu estou falando isso? A gente monta a companhia em 2006, só que eu tinha uma visão para o digital. Visão para o digital era o que hoje todo mundo conhece, mas na época ninguém conhecia, que era a omnicanalidade. Eu falei assim, cara, olha, o varejo de moda, todo o varejo na época, devem ter varejistas aqui hoje, tenho certeza, tinha uma visão assim, a internet tem que ser a minha loja que mais vende. Isso me dava urticária. A internet não é a loja que mais vende, a internet é o canal logístico, a internet são todas as lojas. A internet é a visão de estoque único. É isso que é a internet. Por isso que de 2006 a 2012, a gente não tinha internet. Por quê? Para eu ter internet, que eu acreditava, para eu poder jogar foco, jogar energia, jogar liderança, eu tinha que ter o estoque consolidado. Eu tinha que ter um mecanismo de distribuição para as lojas, um WMS de distribuição para as lojas, que me permitisse centralizar o estoque e eu ia colocar a internet na ponta desse estoque único. E ela ia conseguir distribuir tanto para o cliente na casa dele, como para o cliente na loja, como para o cliente no shopping, como para o cliente na multimarca. Né? Então, em 2012, a gente centraliza o estoque de 8 a 12. A gente não tinha dinheiro, então a gente desenvolve o próprio WMS, operando uma modalidade logística para varejo, que chama push and pull, que, enfim, não é muito técnico para falar aqui, então a gente operava push and pull para varejo, cross-docking para o B2B, e internet para internet, mas já com estoque centralizado. Aí a gente bota esse produto digital. No dia seguinte que a gente bota esse produto digital, estamos falando de 2012. As lojas aumentam 25% do faturamento, a loja física. Por quê? Disponibilidade de estoque. Eu não fazia um puto ainda de marketing digital. Zero de marketing digital. O que eu fazia já naquela época, eu cheguei nesse negócio quando era tudo mato, era marca pessoal. Isso eu fazia. Né? Na época em que, pessoal, eu lembro que vinha um amigo CEO de mercado, assim, pô, você é maluco, o senhor não dá opinião. Pô, o senhor não pode falar isso na internet, o senhor não pode fazer isso na internet. Mas eu ficava pensando, cara, assim, não faz sentido não dar opinião, porque tem um algoritmo aqui que entrega o conteúdo. Esse algoritmo, às vezes, as coisas são simples. Quem complica é a gente. Se a gente está entendendo uma coisa com muita complexidade, para pensar e ver o simples dela. Então, vou dar um exemplo aqui. Pô, vou fazer marca pessoal ou não? Se eu não fizer marca pessoal, quem vai se comunicar na internet? É a minha empresa. O algoritmo ganha dinheiro de quem? De empresa ou de pessoa física? Pessoa física. De empresa. Opa. Ou quem paga para o Meta, para o Google, é o cartão da empresa. Verdade. Certo? Então, se eu botar lá a marca reserva, o algoritmo vai me entregar organicamente mais a marca reserva ou o Rony? Total. O Rony. Então, eu preciso ter o Rony porque eu vou gastar menos dinheiro para ter mais divulgação. Essa era a lógica. E eu comecei a fazer.
Eu comecei a fazer. Aí começamos essa história do funil ACP, que aí é onde eu queria chegar. Mais do que o growth e o digital, a nossa visão é, não sei se todos conhecem aqui o funil ACP, é um negócio que existe desde que o homem é homem, né? Mas que pouca gente opera disciplinadamente. Isso aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, é uma etapa intermediária do funil ACP, né? Essa imersão aqui. O que é o funil ACP? É uma lógica que você cria audiência na internet, ou seja, você cria boca a boca na internet, isso é um conteúdo boca de funil, que vocês já devem ter ouvido muito falar, né? Depois que você cria essa audiência, vai ter uma comunidade mais engajada, vai ter uma galera que só lê, voyeur de conteúdo, e vai ter a galera que troca. A galera que troca, mas vem cá, você não quer vir aqui na minha imersão? Né? Pô, vai ter uma imersão super legal, a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma comunidade. Aí vai haver uma troca com essa comunidade. Já houve, né? Porque vocês preencheram um questionário, você viu que o nosso craque aqui falou, ó, com base no questionário de vocês, eu montei as perguntas para o Rony. Então, já teve a troca. Vocês fizeram a troca. Pô, aí vai ter mais troca aqui. Com base nessas trocas, eles vão entender quais são as dores, quais são os dilemas, e vão conseguir trazer gente para ajudar vocês a resolver a dor, trazer framework para ajudar vocês a dor. Então, vem o P do produto. Né? Então, é funil ACP. Audiência, comunidade, produto cocriado com essa troca contínua e infinita com a comunidade que se cria. A gente sempre acreditou nisso, irmão. E aí, quando você acredita nisso, você começa, para cada etapa dessa jornada, ter que se especializar. Então, se eu quero ter audiência, eu preciso fazer internet. Boa. Né? Então, cara, eu preciso fazer marketing de performance, eu preciso fazer branding pra caramba, eu preciso fazer PR. Né? Aí vieram depois os influenciadores, a gente precisa fazer os influenciadores. Por quê? Porque eu queria aumentar o word of mouth, porque eu sei que quanto maior for o boca a boca lá em cima, mais vai descer para a comunidade, mais produto e serviço eu vou fazer e vou vender. Então, acho que está muito mais no framework ACP, isso é um clique que eu sinto que dá quando eu falo com as pessoas. Em vez de pensar marketing digital, penso que está em cima do marketing digital. O funil, a jornada. Qual é a jornada do seu consumidor? Essa aqui é a jornada do meu consumidor. Beleza. Em cada ponto de contato comigo, como é que eu vou potencializar em quantidade e qualidade aquele ponto de contato? E aí veio o digital. Aí, para vocês terem noção, 2024 foi um ano de quase 2 bilhões de reais de faturamento. Nós temos 68% do faturamento digital ou influenciado digital. Os nossos times de vendas, 50% da comissão dos nossos times de vendas, eles fazem vendendo na internet. Nós temos um programa que chama Somos Todos Vendedores. Nós ensinamos os nossos mais de 2.500 vendedores a serem creators na internet. Olha. A gerar conteúdo, editar conteúdo no CapCut, como é que ele monta uma loja no Zap, como é que monta uma loja no Instagram, como é que faz performance. Tem vendedor de loja que fatura 300, 400 mil reais por mês e não vai na loja. Ele vai na loja criar conteúdo. Mas por quê? Porque a gente entendeu que não existe o on e o off. Existe o cliente. O cliente, às vezes, vai estar na internet, às vezes vai estar na loja, às vezes vai estar no shopping, às vezes vai estar viajando, às vezes vai estar no aplicativo, às vezes vai estar no site. E cabe a nós entregar a melhor experiência em cada etapa da jornada. Muito bom. Rony, quando a gente fala das marcas também nativas digitais e marcas, né, a essência do branding, da alma da marca, a gente sabe que é difícil criar este posicionamento. E a Reserva fez isso brilhantemente, né, com você encabeçando todo esse trabalho. Então, eu queria que você trouxesse também algumas dicas práticas para a gente, no momento de posicionar e conseguir criar destaque para a sua marca. Legal. Vou falar uma coisa, adoro, nesse evento é bom falar coisas polêmicas, né? Porque assim, coisa que você não fala em nenhum lugar, que acho que merece, o empreendedor precisa dessas coisas. Assim. E posso contribuir aqui um pouco mais com a pergunta? Se você puder trazer também na sua resposta, em que momento e como é essa divisão de verba também, de investimento, de tempo e energia para o branding e para a performance? Legal, ótima pergunta. Bom, primeiro, marca nativa digital. A gente acabou virando uma consolidadora de marcas, então, enfim, conheci todo e qualquer tipo de marca que se pode imaginar. A questão da natividade digital, né, as DNVBs, né, como são conhecidas, ela parte do princípio que você corta intermediários,
certo? Você vai direto ao cliente, shopping centers, representantes comerciais, etc. E por isso você consegue oferecer um produto de maneira mais rápida, direta e barato para o cliente. Porque você não vai precisar pagar um intermediário, então você dá esse desconto em preço, né? Só que, na minha opinião, isso não é uma verdade absoluta. Por que isso não é uma verdade absoluta? Porque as DNVBs, elas dependem do maior intermediário do mundo, o Google. É verdade. Estamos na mão deles, né? O Google e do Meta, né? Então, assim, esses são os 2 maiores shopping centers do mundo, para os quais a gente fica feliz em gastar 10, 20, 30% do nosso faturamento, certo? E a gente acha caro pagar 12 para o shopping. É verdade. Certo? Então, a gente paga 5 de ROI, tá felizão, né? Então, 20% tá dando para o Google. E o shopping é caro, 12%. Então, eu acho que o empreendedor que vende produto B2C, que é o caso aqui que a gente está falando, novamente, vamos tentar entender as coisas antes de repetir os termos bonitos de uma maneira simples. Maneira muito simples. Então, assim, na minha opinião, o físico é a melhor ferramenta de aquisição de cliente do mundo. Nessa nova jornada de consumo, primeiro, já tentaram matar a loja física 1 bilhão de vezes, acho que desistiram agora. Não vai morrer mais a loja física, né? E eu acho que a loja física ela cumpre o papel de experiência. A gente sempre vai querer viver uma experiência. Tocar no produto, ver o produto, experimentar o produto, sentir o cheiro da loja, tomar o cafezinho, tomar a cervejinha, tomar o sei lá do que, né? Escutar a música da loja. Então, é a experiência. Por que a experiência? Esse é o melhor momento do mundo para o quê? A aquisição. O cliente entrou novo na loja, tem que converter. Nem que seja um batom, um underwear, uma camiseta, tem que vender e cadastrar. É aquisição. Porque o menor custo de aquisição do mundo é o do shopping e da loja física, por maior que seja. O do Google é muito maior. Depois que ele conheceu a marca e o produto, aí a ferramenta de retenção é a internet. Porque ele já sabe qual é o tamanho. Estou falando do meu caso, mas cada um tem a sua, né? Já sabe qual é o tamanho, já sabe qual é a modelagem, né? Já sabe que tipo de categoria gosta, já experimentou a ponto de ter menos medo naquela tomada de decisão. Então, para mim, as DNVBs, elas deveriam pensar na jornada do cliente, entender quando é melhor ser físico e quando é melhor ser digital. E tem que ter criatividade na experiência. Criatividade na experiência. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente, enfim, para quem tem loja aqui, você tem lá um time de 3, 4, 5, 10 vendedores. E quem tem loja sabe que os vendedores ficam na fila da vez, né? Então, tem sempre 1, 2 atendendo e os outros estão esperando na fila. E aí, observando isso, começou a dar uma urticária na gente. Falou, gente, tem que botar esse povo produtivo enquanto não está vendendo, né? E a gente desenvolveu um sistema, que a gente deu o nome de Now, que é um sistema super simples. Ele faz, hoje com inteligência artificial, então é super fácil de fazer. Ele faz uma lista de atividades que cada vendedor tem que fazer com base no track record comercial dele. Então, sei lá, eu tenho um cliente, João, que gosta de comprar camisa xadrez. Ele não vem na loja há 3 meses e chegaram 3 camisas xadrez no tamanho dele. Liga para o João para perguntar se ele não quer. Outra coisa, hoje é aniversário da Maria. Liga para ela, só deseja feliz aniversário. E não oferece nada. Aí, olha que coisa doida, gente. Quando você vai operando essas listas de atividade, vai registrando esses dados, você começa a descobrir coisas do comportamento humano. Essa régua aqui do relacionamento do aniversário, fica a dica aqui para todo mundo, que todo mundo tem cliente, todo cliente faz aniversário, né? Se você liga para o cara, vamos mudar a regra, 7 dias depois que o cara comprou, alguém comprou uma camisa branca hoje, 7 dias depois você liga, fala, fulano, tudo bem? Como é que foi a camisa branca? Ou como é que foi o presente que você deu para o seu irmão? Ou como é que foi o presente que você deu para sua esposa, para o seu esposo? Né? Pô, gostou? Foi legal? Foi. Então tá bom, muito obrigado. E o cliente fica surpreso, né? Fala, cara, o cara não vai me oferecer nada? Só ligou para saber o que é? Olha, tem um excelente dia, desliga. Com uma probabilidade de 97,5%, esse cliente vai voltar na loja em, no máximo, 30 dias. Olha o que os dados nos ensinaram. Se você ligar para o cliente 7 dias depois dele comprar, e aí cada mercado vão ter
estatísticas diferentes, mas entendo que deveriam ser muito parecidas. Porque essa não é uma régua de venda, né? É de relacionamento. Se você ligar para a pessoa 7 dias depois que ela comprou e perguntar se foi bem, lembrar para quem ele comprou, por que ele comprou, etc., uma probabilidade quase de 100%, em 30 dias a pessoa volta. 30 dias a pessoa volta. Então, a gente botou esse sistema, a gente foi aprendendo com os dados. E olha que você não está falando de voltar com um desconto, Zero, com um brinde. A gente também pode fazer isso no digital com as regras de CRM, né? Total. Mas olha só, faz sentido. Faz muito. Porque assim, quem não é visto não é lembrado. Certo? Então, 7 dias depois, alguém te ligou e você lembrou do Rony que te ligou. Qual é a probabilidade que você tem de, nos próximos 30 dias, você não voltar num shopping center, onde você teve o contato com o Rony? Nenhuma. Como o Rony te ligou, você vai estar com ele na tua cabeça. Quando você passar na porta da loja, você vai entrar. Entendeu? Então, assim, restaurante. Eu vou fazer um desafio aqui a vocês. Quando a gente vai pela primeira vez num restaurante e a gente não tem uma experiência péssima, tem uma experiência boa, qual é a probabilidade que a gente tem de voltar naquele restaurante nos próximos 30 dias? É quase 100%. A terceira aí já começa a ficar mais difícil, porque a gente começa a descobrir outras coisas. É quase que 100%. Então, existe uma lógica entre a primeira e a segunda compra que a gente tem que ser tarado. Porque depois que o cliente comprou a segunda vez, ele com uma probabilidade enorme está retido por 2 meses. Enorme. Primeira experiência, experimentação, está tentando. A segunda, retido por 2 meses. Aí, beleza. Aí depois, começamos a ligar para os clientes. Aí o cliente falou, pô, até quero a camisa xadrez, mas não consigo ir no shopping. Aí a gente falou, não tem problema. A gente manda a mala para tua casa. E começamos a tirar as malas de dentro da loja e mandar para a casa do cliente. Isso não é venda. Tudo que eu falei aqui não é venda digital? Dá pra ser, né? Tudo dá pra ser. Por isso que elas se conversam. Você consegue pegar essas estratégias e aplicar no digital. É o conceito. Não, mas eu entendo como digital aquela venda que no final eu mando o link e o cara paga na internet. Certo? O que está no meio do caminho da jornada, a gente é vendedor, a gente tem que dar o nosso jeito. Né? A gente manda a mala, a gente liga para o cliente, a gente manda link, a gente faz o nanã. E na malinha você já aumenta seu ticket médio, né? Total. Ele pediu uma, você já mandou. A mala hoje ela é montada algoritmicamente. A mala é montada, a gente sabe a quantidade de itens que tem que ir, qual é a proporcionalidade cima, baixo, acessórios, quais são as cores, qual a quantidade. Então, é tudo algoritmo. Então, por que eu estou contando assim, nesse nível de detalhe? Assim? Porque a gente tende a simplificar as coisas e focar no performance. Então, eu vou lá no Meta, né? Eu vou no Google. Cara, é cliente. E jornada. E quais são as dores nessa jornada? O que eu preciso fazer em cada uma dessas etapas para potencializar a venda e resolver problema? Né? Aí você vai ter a maior venda. E aí a segunda pergunta que você falou, branding e performance. Há 20 anos, quando a gente começou, eu achava que as coisas eram separadas. Mas eu acho que essas coisas cada vez mais se juntam. Né? Não existe uma coisa sem outra. Você faz uma campanha agressiva de performance, não é por... Vamos lá, vou dar um exemplo da vida real. Né? Não é porque você entrou num ringue e esmurrou a pessoa, soco na cara, o cara ficou todo roxo, arrebentou todo, que se você aparecer perfumado e bonito para ele vai ter uma boa experiência contigo, né? Assim, quem apanha não esquece, entendeu? Assim, então, pô, não adianta você fazer uma super campanha performance agressiva, promoção, preço, e comprei um leve 20, e vai para lá, e vai para cá, e ganha isso, e ganha aquilo, e aí depois você aparece, contrata a influenciadora linda, Gisele Bündchen, e ela lá passando batom, ela comprando sei lá do quê. Eu falei, cara, peraí, são 2 marcas, não são 2 negócios. A coisa não se desassocia da outra. Então, o inteligente é a gente gastar um pouquinho mais de tempo para pensar a performance, para que a performance seja branding. Ou que a gente pense a jornada. Isso que eu falei aqui sempre resolveu muito para a gente, o ACP. Porque é o seguinte, era audiência. Desceu para a comunidade, eu posso ser um pouco mais agressivo. A comunidade já te conhece, né? Já está mais receptiva. Isso aí. Entendeu? Se eu chamar um parceiro meu para dar um treino comigo jiu-jitsu, eu vou amassar ele. Ele vai saber que eu sou maneiro. Entendeu? Assim, ele não vai achar que eu sou covarde, entendeu? Então, assim... Vai para o lado do esporte, né? Isso aí. Então, vai levar para o pessoal. Então, eu acho que são coisas... deveriam ser...
E esse cada negócio é um negócio. Tem negócios que são mais comoditizados, tem negócios que são de margem menor, que é mais varejão, digamos assim, né? E aí essas preocupações elas têm que ser menores. Mas num negócio de valor, de marca, que não é commodity, cara, cada vez mais tem ferramenta para isso, tem dado para isso. Antigamente eu não conseguia nem medir o impacto do branding por performance, né? Assim, hoje você consegue num nível de detalhe absurdo. Então, eu acho que é a mesma coisa. Novamente, a minha tese é de que é cliente. Muito bom. A gente costuma falar que a gente faz branding vendendo. É o branding vendendo, né? É pensar no conteúdo e, através dele, chegar no cliente, impactar e conseguir, sim, gerar uma venda. E muito bom o que você trouxe sobre essa preocupação incansável e extrema sobre a segunda compra e a agilidade nesse processo. Porque o que a gente vê é que muitas marcas, elas acham que elas têm ou vão ter uma boa recorrência e o tempo passa e depois a chance de tentar recuperar um cliente é tão difícil, se não mais, do que adquirir de novo um cliente, e o custo é o mesmo. Então, se você deixa esse cliente passar por muito tempo, a verdade é que você perdeu. E aí você tem que ir de novo no seu famoso CAC, né, no seu custo de aquisição. E por mais que pareça óbvio para muitos de nós aqui, a grande maioria das empresas não fazem um trabalho de pós-venda, né? A gente pega muito cliente de mentoria que, com essa deficiência também. Agora... Só quer acrescentar um negócio que você falou, irmão? Manda. Custa 8 vezes menos a gente fazer um cliente voltar do que a gente ganhar um novo cliente. Mas só Freud deve explicar porque a gente gasta 80% do nosso tempo tentando ganhar um novo cliente ao invés de fazer o cliente voltar, né? A gente tem uma frase lá em tudo quanto é parede da empresa que a gente não quer ser só a empresa para onde o cliente mais vai, a gente quer ser principalmente a empresa para onde o cliente mais volta. Entendeu? É LTV, o jogo é lifetime value, o jogo não é venda. Entendeu? Venda ruim de quem não é cliente, a gente tem que dar para quem ele é cliente. A gente tem que ganhar a venda de quem é cliente e depois cuidar dele muito, tratar como comunidade, entregar valor de experiência. É gerar efeito exponencial de experiência. Quanto mais experiência se entrega, mais difícil fica da concorrente chegar. Legal. Boa. Eu vejo você criando ali alguns conteúdos, né? Nos seus canais ali, principalmente no Instagram. E um dos tipos de conteúdo ali que eu mais gosto é quando você comenta cases de sucesso do mercado. Né, e você já trouxe alguns ali que eu pude acompanhar, onde você traz a história, o que ele fez de diferente, como que ele se destacou, como que ele cresceu mais rápido do que a média e tal. Você chegou a identificar um padrão nessas marcas que conseguem se destacar mais rápido no digital hoje em dia? Sim. Você tem a exceção em growth. Porque é o seguinte, a gente não pode se comparar com um negócio que a gente não vai ser nunca. Uhum. Então, você pega, sei lá, uma Amazon, uma Meta, um Google. Não vai ter o dinheiro que esses caras têm para queimar nunca. Né? Ninguém nessa sala, nessa cidade, nesse país, nesse continente, dificilmente vai inventar um treco desse. Né? Então, são essas exceções. Eu gosto de negócio. Nessa nova fase da vida, a gente montou um veículo de investimento e advisory. A gente chama de copilotos. Nós somos copilotos, né? Porque nós somos empreendedores. Uhum. Chama-se Rebels Ventures. Tá? A gente procura negócio que nasceu bootstrapped ou seedstrapped. Aquilo que eu falei no começo. Isso é um negócio resiliente, é um negócio que sabe que tem conta para pagar e não vai ficar pedindo mesada para o pai, que não depende de mesada do pai. E isso cria uma cultura. Porque se você tem uma cultura diferente dessa, e você faz crescimento com margem bruta negativa, crescimento com margem bruta negativa, lá na frente, agora, porque qual é a cabeça? Eu vou fazer com margem bruta negativa, lá na frente, a hora que eu ligar a chave da margem bruta, eu ganho lucro. E a cultura? As pessoas não sabem mais fazer com margem. Vai ter que mudar o time todo. Sim, é a loucura. Então, o padrão que eu compreendo como padrão de sucesso é um padrão de crescimento sustentável. Eu prefiro correr maratona do que ser 100 metros rasos. Eu gosto de empresa que corre maratona. Empresa e venda é maratona. É devagar e sempre. É um pouquinho todos os anos. Eu vou dar um exemplo prático do segmento de moda que todo mundo deve ter acompanhado. Até gravei um vídeo, postei ontem. Não deve ter tempo, vocês devem ter virado à noite aqui hoje, né? A Hermès. A marca de moda Hermès, né?
Não sei se todos sabem, a marca de moda mais valiosa do mundo, até semana passada, era a Louis Vuitton. Valia 246 bilhões de euros. Uma coisinha pequena, né? A Hermès ultrapassou a Louis Vuitton na semana passada. Chegou a 250 bilhões de euros. Só que o interessante da Hermès é o playbook que eu acredito. Você vai olhar a Hermès. O que a Louis Vuitton fez nos últimos anos? Foi para o streetwear, o collab com todo mundo, rapidez, influenciador, cultura de high growth, né? Dos novos tempos. O que a Hermès fez? Nada. Resolveu focar nos seus produtos, melhorar cada vez mais a sua qualidade, verticalizou toda a sua cadeia de produção, garantiu a qualidade, não levou para a Ásia a sua produção, manteve na Europa, continuou trabalhando escassez de produto. Então, você quer comprar a Birkin, as meninas aqui que já tentaram comprar a bolsa Birkin, você tem que gastar pelo menos 300 mil reais antes com os caras para eles botarem você na fila para comprar a bolsa Birkin, né? Eles botam 200 novos artesãos por ano na companhia. Isso faz com que a produção cresça só 6% a 7% por ano. Controlaram a produção. Todo o canal é proprietário. Eles têm poucas lojas. São 300 lojas da Hermès no mundo. A Gucci, para vocês terem noção, tem 500. Então, o que a Hermès nos provou com isso? Que o bom e velho, devagar e sempre, nunca deixou nem deixará de ser moda. Né? Tanto é que fizeram a marca de moda... Uma coisa importante, a LVMH, para ser a marca mais valiosa do mundo, tem no portfólio mais de 10 marcas. A Hermès só tem uma. Olha que loucura, né? Então, eu acredito em... Falam que é empresa camelo, né? Não é unicórnio. Uhum. O camelo, ele vai devagar. Mas, cara, ele não vai sentir sede, não, velho. Uhum. Ele vai sempre. Ele vai sempre. Vai sempre. Então, eu percebo que as empresas mais longevas, porque o conceito de sucesso é um conceito muito subjetivo também, né? O que é sucesso? Uma pessoa que montou um negócio hoje, um ano depois vendeu esse negócio, ganhou dinheiro. Uma pessoa que montou um negócio hoje, que o negócio vendeu o negócio continua indo bem, sempre foi gerador de caixa e lucro, cresce um pouco todo ano, e no longo prazo, com certeza, vai ser maior do que qualquer outro player do segmento. Para mim, esse é o playbook. Tá. E o que eu observo de padrão de empresa de sucesso é assim. Mas e quando a gente está falando de uma empresa menor? Porque uma coisa é você crescer 20% ou 10% no ano, 20% pelo menos, faturando 100 milhões no ano. Né? Outra coisa é o cara que está faturando 1 milhão por mês, 500 mil reais por mês. O que você entende que deve ser a postura desse cara e a atitude em relação ao crescimento? Porque eu, particularmente, eu incentivo o pessoal a crescer. Eu incentivo, e até porque eu acho que é muito perigoso você estar muito pequeno. Né? Abrindo um parênteses, a gente teve uma alteração agora na regulamentação da Anvisa, quem é do mercado de suplemento está sabendo, que agora ela nos obriga a fazer testes de estabilidade nos nossos produtos. Testes esses que podem custar de 30 a 200 mil reais por produto. Ou seja, o cara que está faturando 100, 200 mil por mês, se ele tem, a empresa deixa 15, 30 mil de resultado, se ele tem 5 produtos no portfólio, ele pode ter que trabalhar um ano inteiro só para pagar teste de estabilidade, se ele não crescer. Sim. Então, assim, para a pessoa que está menor, o que você acredita que é um crescimento saudável? Então, o que você enxerga dessas empresas que você analisa? É importante dizer que, quando eu falo de crescimento sustentável, eu não estou falando de crescimento pequeno. Uhum. Legal. Tá? Eu estou falando de crescimento sustentável. Estou falando de você vender almoço para pagar jantar. Estou falando de você sentar o dedo numa mídia de performance para dar margem bruta negativa. Entendi. Tá? É isso que eu estou falando. Então, você tem que fazer sustentavelmente o melhor que você consegue. Quem não cresce, desaparece. E, jamais poderia ser exemplo dessa tese pelo meu próprio exemplo. Né? A gente viveu aí os últimos 4 anos, foi 40% de CAGR. Né? Saindo de faturamento alto, saindo de 400 para 2 bi em 4 anos. Né? E essas taxas elas foram muito menores antes. Mas sempre a gente pagou o nosso negócio. Perfeito. Sempre pagou, reinvestiu, distribuiu. Né?
Então, é disso que eu estou falando. Eu acredito em empresas que são sustentáveis financeiramente, que se sustentam financeiramente, independente da mesada do pai, e que tem um mindset de crescimento, de ganhar mercado, de 100%. Legal. Tá? É isso. Rony, todo mundo aqui no Brand Legacy são todos empreendedores com marcas próprias, marcas já consolidadas, e já estão há um tempo, né, no empreendedorismo. O que, olhando para cada um aqui e te agradecendo pela presença, Prazer é todo meu. quais são as dicas, e está sendo muito valioso o que você está trazendo também sobre clientes, quais são as dicas que você não poderia deixar de dar, /conselho mesmo, para essa galera que está com fome, com vontade, com sede? Você ali no camarim falou para a gente, aí, gente, assim, o jogo é vender. Essa galera está aqui para isso, sabe? Isso aí. Para mudar a vida de muitas pessoas e impactar, e através disso, vendendo e crescendo as suas empresas. Bom, turma, primeiro, o que eu falei para vocês, eu repito para eles. Assim, venda, na minha opinião, sinceramente, uma empresa ela deveria ser feita de 2 áreas: venda e resto. Tá? Eu estou aqui hoje vendendo. Tá? Quem não vende desaparece. Só a venda salva. Só a venda salva. Quem não tem venda, morre. Então, venda, 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 venda. Ah, estou na dúvida, quero trazer um gestor administrativo. E tá com todos os vendedores. O time de venda está completo? As ferramentas estão implantadas? Né? Pô, cara, depois vocês organizam o número. Mas antes faz venda. Tá? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, assim, são empresas de tamanhos diferentes, então vou tentar dar uma opinião assim mais ampla, tá? Eu falei no começo aqui, eu queria repetir, gente. A gente vive um momento da humanidade em que a informação, ela nunca esteve tão disponível e barata. Tão disponível e barata. Estudem muito, criem repertório de todas as áreas do seu negócio. Participem em imersões, participem em clubes. Os caras vão montar um clube aqui fantástico. Até eu estou querendo participar. Maravilhoso. Pô, participem em eventos, em summits. Façam viagens internacionais para conhecer as principais feiras dos seus segmentos. Acompanhem os principais perfis na internet, assinem os principais veículos de informação, leiam os livros de pessoas que foram bem-sucedidas dentro do seu segmento de mercado. 99% das nossas ideias vieram desta curiosidade. Nós temos que ser curiosidade. O mundo é dos curiosos, o mundo não é dos espertos, o mundo não é dos inteligentes, o mundo é dos curiosos. Quando a gente abre o nosso armário de manhã para escolher uma roupa, pô, eu vesti essa camisa com essa calça, essa tênis, não foi porque eu tive uma ideia brilhante ao abrir o armário. A criatividade é treinável. Sabe qual é a matéria-prima da criatividade? A curiosidade. Porque eu já devo ter visto uma porrada de filme com gente usando essa roupa. Eu devo ter lido um monte de livro que o cara estava lá na foto usando essa roupa. Eu devo ter ido a um monte de exposição que tinha um monte de gente interessante que eu achava que estava bem vestido usando essa roupa. E eu fui acumulando essas referências de roupa no meu cérebro. Quando eu abri meu armário de manhã e precisei de uma ideia, o meu cérebro misturou as referências e falou: usa essa calça com essa camisa. Então, a criatividade ela é absolutamente treinável. Quanto mais referência você tem, mais criativo você vai ser. Então, acho que primeira dica é repertório. Invista em conhecimento. Conhecimento. Cara, assim, patologicamente. Tá? E a segunda é uma consequência de quem tem muito repertório. Quem tem muito repertório treinou muita criatividade. Se treinou muita criatividade, vai ter muita ideia. Certo? Agora, ideia, se valesse alguma coisa, era vendida a balde de 10 centavos. Ideia não vale nada. Tem que ter coragem de executar a ideia. Então, você estar planejando, você não está fazendo. Você está lendo, você não está fazendo. Você está viajando, você não está fazendo. Você está estudando, você não está fazendo. Você está escutando, você não está fazendo. A única coisa que você está fazendo é o que você está fazendo. Então, tem que ter coragem de colocar de pé aquilo que quer fazer, ao invés de ficar procrastinando, procurando a próxima atividade prévia que você vai fazer a fazer.
E tem uma coisa, assim, o bom e velho ditado chinês, que algumas semanas atrás se tornou um meme, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Né? Então, eu acho que é isso. É curiosidade para buscar o conhecimento, criar o repertório, e coragem para colocar rápido de pé as ideias, mesmo imperfeita, porque aí depois um monte vai morrer, um outro tanto vai melhorar, e aí as coisas vão prosperando. Boa, boa. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Algo que anotou aí? Qual que é o seu nome? Manda aí, Jaimão. Esse aqui é um... Desculpa, eu já vou passar para você também, viu? Grande amigo aqui de longa data, bom te ver aqui. Prazer, irmão. Passa para o rapaz de óculos aqui primeiro. Aqui mesmo. Ó. Aí. Qual que é o seu nome? Diego. Tá ligado o microfone? Tá, boa. Fica à vontade, Diego. Show. Rony, obrigado aí pelo compartilhar o conteúdo, a experiência. Pergunta, como que você faz para manter a comunidade engajada, né? De intraempreendedores que têm franquias, como é que você faz para manter essa comunidade engajada e não despertar eles para sair da tua empresa, do teu negócio, porque eles poderiam abrir outras lojas? Como que você faz esse engajamento dessa cultura? Quando o negócio cresce, lembra que eu falei que primeiro a gente precisa aprender a ser gestor, depois a gente precisa aprender a ser liderança, né? Então, você está falando de um negócio que já passou pelas 3 fases. Quando você aprende a ser gestor, você tem que implantar uma governança e um conjunto de rituais de gestão que preservem não só o valor em termos de rentabilidade e crescimento da companhia, mas também a cultura. Então, e aí cada negócio tem a sua governança e o seu conjunto de rituais. Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, do que era a minha agenda. Né? Isso você pode depois fazer o funil para baixo e imaginar o que é o da companhia e fazer o proxy também para o seu negócio. Tá? A minha agenda é o seguinte, semanalmente, eu tenho a reunião de venda, terça-feira. Mensalmente, eu tenho a reunião de resultado, de fechamento do mês. Quinzenalmente, eu tenho a reunião de acompanhamento do planejamento estratégico da companhia. A gente define de 3 a 5 produtos estratégicos por trimestre. Então, a gente tem um acompanhamento quinzenal. Além dessas reuniões de rotina, 3 super simples, tá? Além dessa reunião de rotina, eu tinha 12 diretos. Então, eu tinha 1 a 1 semanal com cada um dos 12. Com isso, eu garanto não só o acompanhamento operacional de venda do negócio, como também de resultado, como principalmente o acompanhamento pessoal de cada um dos meus diretos. Dito isso, além dessa rotina de acompanhamento, a gente tem os rituais. Então, você falou de franquias. A gente montou um sindicato de franqueados interno que a gente banca. Então, um encontro mensal, que é parecido com uma mentoria dessa. Porque assim, por que eu estou falando isso? Porque pode parecer que é playbook, mas não é playbook. Você tem que olhar para a jornada do teu cliente e pensar qual é a demanda dele. No meu caso, o meu franqueado tinha demanda por conhecimento, por informação, de gestão, venda e marca. Então eu falei, eu vou fazer isso aqui, que a turma está fazendo brilhantemente para agentes empreendedores, só que eu vou fazer isso aqui para os meus agentes empreendedores franqueados. Então, todo mês tem um evento desse aqui, para os meus franqueados, que eu trago meus amigos para palestrar, eu falo sempre de um tema que é a maior dor, porque eu estou nos grupos com eles. Então, sei lá, cara, reforma tributária. Né? Pô, a dor, quando saiu, todo mundo desesperado, acaba benefício, pô, acaba a guerra fiscal, o meu lucro vai pro caramba, como é que a franqueadora vai me ajudar com esse negócio? E nananã. Em vez de fugir do assunto, no evento do mês, a gente vai trazer o melhor tributarista do Brasil para falar para eles. Nós já vamos propor aqui 3, 4, 5 modelos tributários de acordo com 3, 4, 5 clusters de franqueado que vai poder plug and play se quiser. Nós vamos botar um concierge 24/7 para ele tirar dúvida sobre aquele assunto. Nós vamos fazer mesa redonda depois com os colaboradores daquele escritório tributário, tirando dúvidas individuais dentro da reunião. E nós vamos fazer um happy hour no final do dia para trocar uma ideia com ele. Isso é um ritual de franquia. Aí depois tem o período de compra, que é trimestral. Puta de um evento. Aí é show. Tem desfile. Pô, cada um tem na sua mesa, cada um tem um computador que vai tirando o teu pedido enquanto passa o desfile. E tudo digital. Aí recebe os vídeos da peça, que já pode começar a vender na internet, pré-venda para o cliente, no WhatsApp. Aí tem as tecnologias que a gente vai desenvolvendo para aumentar a omnicanalidade.
seu ritual de vendas. Então, assim, você tem que olhar novamente qual é a sua jornada de consumo para cada stakeholder desse. Para o cliente final, para o franqueado, por multimarca, revendedor. Essa é a jornada, essa é a jornada, essa é a jornada. Eu criei um cargo na companhia. Tem um cara que é de processos, que é o BPO, que cuida da jornada. Ele desenha a jornada com base em dados e apresenta para a companhia uma vez por mês. Ó, essa aqui é a jornada B2C. Nós temos uma oportunidade aqui. Vamos brainstormar ideia para oportunidade? Então, eu acho que a gente brainstorma muita ideia para lançamento, para produto e pouco para modelo. A gente está brainstormando ideia para modelo de negócio? O branding é um modelo de negócio no mundo que a gente vive. Certo? Vamos lá, Uber. Qual é o branding do Uber? O modelo de negócio dele. Você pede um carro no aplicativo. Certo? Qual o modelo de negócio do Airbnb? O Airbnb. O site. Né? Então, só que a gente não gasta tempo criativo para pensar modelo. Quando a gente gasta tempo... Vou dar um exemplo de como a gente fez isso. O cliente começou a chegar na loja e pedir para criar suas próprias peças. Vou ter uma chopada, queria fazer uma camiseta da minha chopada. Nenhuma empresa de moda tinha isso. Certo? Aí, analisando a jornada lá, alguém falou, pô, isso é uma oportunidade. Mas como é que a gente faz isso com escala? A gente foi pesquisar. A gente descobriu que tinha uma impressora têxtil israelense, que era uma fortuna, resolveu investir e fazer um piloto, trouxemos ela, começamos a tirar pedido na mão, no caderninho do cliente na loja, para fazer o que ele queria. Começou a dar certo, a gente montou um site, o cliente faz o upload, edita a arte, faz o que ele quiser no site hoje, é quase que um software de edição de imagem, né? Photoshop, quase um Photoshop. E a gente imprime e entrega na casa dele em até 7 dias úteis. Hoje, a partir disso, a gente fez um negócio SaaS, que chama Reserva Inc. São mais de 120 mil lojistas na plataforma. Inclusive, qualquer um de vocês, se quiserem montar uma marca da marca de vocês, vendendo roupa, hoodie, camiseta, boné, totalmente fulfillment e full commerce. Vai pagar um FII mensal, mais uma taxa na venda. Em meia hora está montada a sua lojinha na internet. E a gente opera tudo. São 120 mil lojistas. Tem lojista que vende 150 mil, 200 mil reais por mês na plataforma hoje. Tudo por quê? Porque a gente identificou uma oportunidade na jornada, certo? Pô, o cliente quer fazer a sua própria roupa, a gente importou a máquina, aí depois a gente plugou na internet, aí depois a gente abriu para as pessoas contratarem o serviço e não o produto, e foi de pouquinho em pouquinho. Então, cara, é jornada. Aí depois você cria os rituais e a governança para cada uma delas. Show, obrigado. O que mais? Você vai perguntar? Tá ligado o microfone aí? Tá, acho que dá. Vai lá. Tudo bem, Rony? Eu Tudo venho ótimo, consumindo de forma incisiva seus conteúdos já há algum tempo. Também sou dono de marca, vou estar aqui amanhã com o pessoal. Boa, irmão. No painel. E na sua visão, uma coisa que eu trago muito na empresa, e eu gostaria de que você compartilhasse com o pessoal aqui, que eu acho que vai ser muito importante, qual foi o papel do branding que você trouxe e o posicionamento e o crescimento sustentável das empresas que você liderou, que foi assim um game changer para você, Rony? Qual foram as suas estratégias? Você se refere em branding pessoal ou branding do negócio? Do negócio. Do negócio, tá bom. Não, o seu pessoal, acho que a gente não precisa nem falar, é só acompanhar não, você no assim, Instagram. É porque como você começou a falar, eu fiquei na dúvida. Mas beleza, ótimo. Cara, assim, eu tenho uma... Novamente, a gente é muito focado em jornada. Tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, que chama Peak, de pico em inglês, né? O livro é muito interessante. Ele cria um paralelo da pirâmide de Maslow. Vocês conhecem a pirâmide de Maslow? Né? Que são as demandas das básicas, as mais sofisticadas que um ser humano pode ter, né? Ele divide essa pirâmide, né, nessas necessidades. E nesse livro, esse cara ele faz um proxy da pirâmide de Maslow com o Customer Experience numa empresa. Então, quer dizer, não adianta você entregar customização de roupa para o cliente, que é o pico da pirâmide, se você não tem ar-condicionado na sua loja, porra. Né? Então, primeiro o básico e depois você vai subindo na regra da pirâmide. A gente sempre trabalhou branding estrito senso, campanha, e a moda possibilita muito isso, porque tem muito lançamento, tem muito produto, de uma maneira diferente. A gente sempre pensou que a gente, através das nossas campanhas,
jamais venderia produto. Porque o produto, no mundo que a gente vive, em que é fácil fazer o marketing digital, a gente já é alagado por produto. A gente já vê produto, cara, e a imagem que você vê... Legal, você vê uma foto mais maneira, uma foto menos maneira, mas é tudo calça, é tudo camisa, é tudo camiseta, é tudo tênis, é tudo... né? Então, cara, se eu criar uma audiência grande ao redor de um assunto e não de um produto, eu vou reter mais atenção. Porque a pessoa vai parar para prestar mais atenção, vai engajar mais, vai criticar, vai elogiar, vai fazer qualquer coisa. Então, se eu parar para reter atenção, quanto mais atenção eu conseguir dela no branding, mais depois é meu trabalho, eu sei fazer isso, fazer o ACP para baixo e fazer a venda acontecer. Então, a gente sempre trabalhou branding para criar boca a boca. E aí, eu tenho um aprendizado, assim, foram muitas crises ao longo da história. E crise, só sabe o que é uma crise na internet quem já viveu. É uma coisa horrível, gente. É muito ruim. Você tem a sensação de que, de fato, você não pode sair de casa, senão vão te matar. É um negócio... Não, é perverso, tá? Mas te dá casca. E a verdade é que eu não estou promovendo aqui que a gente se envolva em crise, tá? Eu só estou falando que passa, caso alguém tiver passado. Tomar cuidado com que jamais promoveria crise. Isso é uma insandice. Mas passa. E também, para que vocês saibam, eu nunca passei por uma crise que depois eu tenha vendido menos. Por quê? Por causa do que eu falei aqui primeiro. Eu reti mais atenção. Eu reti mais atenção por causa da crise. Teve motivo para prestar atenção. Aí entrou lá para bater de repente, mas aí foi lendo as coisas. Falei, pô, cara, o cara é maneiro. A marca é legal, né? Tem gente que usa isso como estratégia, né? De ficar promovendo essas crises o tempo todo, o que é uma estratégia que eu respeito. Não é a que eu acredito para um negócio. Seja por falta de credo ou por falta de coragem, mas não é o que eu acredito, tá? O que eu acredito é que uma marca que pretende gerar valor percebido tem que vender autenticidade. Autenticidade com unanimidade concomitante é utopia. Você não consegue ser autêntico sendo uma verdade universal. Não tem como. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai criticar, você vai errar. E aí o que eu aprendi desse negócio? Quando a gente erra com um amigo pessoal na nossa vida, esse amigo quer que a gente morra? Ele quer que a gente peça desculpa, melhore, né? E segue a vida. Então, quando a gente erra na internet, apesar de ter uma pequena parcela barulhenta, né? A maior parte das pessoas não quer que a gente morra. Gente, eu não conheço ninguém, não sei quanto a vocês, e acho que quem conhece pouca gente, que entra em comentário da internet para xingar os outros naquele nível que a gente lê. Vocês conhecem muita gente que faz isso? Não, eu acho que essas pessoas saem debaixo da terra, é meio gremlin. Né? Assim, é meio gremlin, porque eu não conheço ninguém, pô. Né? E se juntam, né? Exatamente, o papo de doido. Então é o seguinte, cara, olha, sejam autênticos. Falem o que vocês acreditem através das suas campanhas. Isso vai reter mais atenção. Isso vai mostrar verdade para o seu consumidor. Vai mostrar coragem para o seu... Vai mostrar que a sua marca é de verdade. E eu posso garantir para vocês que, se vocês fizerem isso, vai ter crise. E quando tiver crise, tem esse negócio, não tem que pedir desculpa quando erra. Que isso, gente? Claro que tem que pedir desculpa quando erra, pô. Pô, errei. Né? O jogo da vida não é um jogo comercial. É um jogo de valores, de que a gente dá de exemplo para os nossos filhos. Né? Meus filhos estão lá me vendo na internet. Se eu ofendo alguém sem querer e não peço desculpa, que exemplo eu estou dando para meu filho, porra? Entendeu? Agora, se eu não acho que eu errei, eu não vou pedir desculpa. Agora, se eu errei, desculpa. Não foi a minha intenção. Eu aprendi, eu não vou voltar a errar. Né? E é isso que as pessoas querem. Quando você faz isso, normalmente a crise ela vai se diluindo. Ela só quer um pedido de desculpa. Né? E aí, beleza. Agora, você vai ficar insistindo num erro, aí é outra coisa. Aí, como tudo na vida, façam sempre a correlação assim. Como é que é minha família? Como é que são meus amigos? As coisas são simples. A gente, às vezes, fica tentando entender os mecanismos, coisa da internet, o sei lá do quê. Cara, é tudo ser humano. Do outro lado, como é que é o comportamento humano? Como é que...
É isso. Então, eu acho que marca branding, você faz com verdade, com autenticidade, e para ser autêntico e verdadeiro, você tem que falar com o coração. Para falar com o coração, você vai falar com o lado do cérebro, que nem sempre é racional. Se não é racional, vai cometer erros. Se errar, pede desculpa, mas não para de ser autêntico. Última pergunta ali. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, De início, sou seu fã. Obrigado, irmão. É um prazer estar aqui. Esse derramar que você trouxe para a gente aqui, você meio que já respondeu a pergunta, mas eu vou só dar uma pincelada para você trazer para a gente aqui uma ideia. No mundo que nós estamos hoje, com essa loucura digital e tudo mais, a gente, como que se diz, iniciando um processo de trabalho, onde a briga maior hoje é por preços, por exemplo. Como que eu vou me posicionar onde eu vendo qualidade e não preço? Hoje, você como faria, se fosse começar hoje, que já tem um império construído de tempos atrás e viveu todos esses processos. Mas hoje o Rony vai iniciar e eu preciso vender algo de qualidade para a galera, mas qualidade e preço não dá junto. E tem um monte de hiena brigando ali embaixo e você quer estar entre os leões. Como se posicionar? ACP. Abre a câmera na internet, começa a falar sobre o seu produto. Ah, não tenho dinheiro para fazer um filme. Aprende o CapCut em 10, 15 minutos, aprende a editar o vídeo. Você vai editar muito bem, obrigado. Hoje em dia com AI, então, ajuda pra caramba na roteirização, na criação, na edição, na pós-produção, no SEO, no tudo. Cria os teus videozinhos. Aí você vai ter uma comunidade mais engajada, você bota na tua bio um link para teu grupo de WhatsApp. Bota o cara no teu grupo do teu WhatsApp. Ali os caras que vão entrar são os caras mais engajados no seu conteúdo. Pô, mas eu só tenho 500 seguidores. Tem 100 pessoas nessa sala, é pouca gente. Né? 500 é 5 vezes a quantidade de gente que tem nessa sala. Né? Se você trouxer 100 para o teu WhatsApp, tem a quantidade de gente nessa sala no seu WhatsApp. Né? E aí você começa a mostrar o seu produto, mostra o seu behind the scenes, cria mostra para a sua comunidade o seu processo de desenvolvimento de produto, para mostrar que a tua qualidade é diferenciada. Ao mostrar esse processo, você vai falar como é do outro, certo? Pô, mostra como é que você está pensando o lançamento do seu produto, pede opinião para a turma. Vou lançar assim, o que vocês acham? O que vocês acham dessa embalagem? O que vocês acham dessa estratégia? O que você acha desse produto, desse portfólio? O cara que cocria com você se sente parte. Se ele se sente parte, ele vai comprar de você, porque ele é teu sócio. Entendeu? Então, as coisas são simples. Não tem muito mistério. Pô, eu preciso falar para o meu cliente que o meu produto tem qualidade e da concorrência é uma merda. Como é que eu faço? Fala. Não tem fórmula mágica, entendeu? E a diferença entre os que conseguem e os que não conseguem são os que fazem. O problema é que a gente fica nessa trava. É normal essa trava. A gente fica com medo. A gente sempre acha que tem uma fórmula melhor do que aquela que a gente pode fazer agora. Aí a gente fica sempre à espera de estudar esta fórmula. Mas a verdade é que tem 1 bilhão de fórmulas. Então, hoje você aprendeu uma, amanhã você vai aprender outra, amanhã você aprendeu outra. A melhor forma é começar, cara. Essa é a melhor forma. Boa. Boa. Rapidinho. Vai lá. Rony, tudo bem? Bom dia. Eu queria entender como que é a tua rotina de empreendedor utilizando o AI. Legal. Boa. Cara, assim... É difícil falar da minha rotina de empreendedor agora porque eu estou desempregado, né? E é uma delícia estar desempregado. Deus do céu. Mas, enfim, o que eu acho do AI nas empresas? Eu acho que é isso que você... Como eu, como empresário, deveria estar... Estou usando o AI na empresa? Acho que essa é a pergunta que eu fazendo... É isso? Não, se não for, fala, meu irmão. Eu melhoro. Beleza, é isso. Eu vou para esse mesmo lugar. Eu acho o seguinte, cara, da mesma forma que eu falei ali pro amigo, que, cara, cria o grupo de WhatsApp, chama a galera do cliente, 500 pessoas, 100 pessoas, a gente não tem que ficar procurando a melhor ferramenta de AI. O que eu provocar... Há 4 meses atrás, estava provocando a companhia. Assim, cara, qual é o processo core que a gente tem dentro dessa área de negócio? Bom, é esse aqui. Alguém vai aparecer e fazer esse processo usando AI e vai quebrar nós. Então, como é que a gente pode fazer automatizar esse processo aqui usando AI? Então, é o AI first.
Eu não vou fazer uma revolução do AI na empresa. Isso não existe, revolução do AI. A gente nem sabe para onde esse negócio vai acabar. Tá vendo o AGI aí que vai matar tudo. Então, o que a gente tem que fazer assim, é buscar automatização de processos usando AI. E, mas não sei. Sabe? Se você não sabe, pergunta para o AI, que ele vai te dizer. Né? Ele vai te dizer. E é o seguinte, o que tem hoje de ferramenta, tanto de automatização, como LLM, multi-LLM, pô, que você em meia hora, 1 hora, lança um aplicativo, usa o Zapier, usa o N8N, usa o Make, isso é tudo ferramenta de desenvolvimento no-code. No-code. Um leigo lança um aplicativo em 1 hora falando em português com um bicho, cara. Então, mas comecem pelos processos. Todo mundo tem um processo, que é core na sua área dos negócios, que é esforço repetitivo, gente operando aquele trabalho lá de apertar parafuso, né? Mas que, cara, quando alguém deixar de fazer aquele processo, nós estamos ferrados. Todo mundo não tem um processo desse? Como é que eu posso automatizar esse processo? Pergunta para o AI. Depois que automatizou, vamos para outro departamento. Como é que eu posso automatizar esse processo? Se fizer isso, é imparável. Imparável. É isso que eu estou tentando fazer hoje, desempregado, meu amigo, com a minha rotina pessoal. Certo? Então, por exemplo, eu tenho eu sou muito disciplinado, eu acredito muito em sistema. Eu acredito mais em sistema do que em meta. Acho que isso é um conhecimento legal, assim. Eu posso falar assim, olha, eu tenho que ter 20% de massa magra, falando aqui para o experiente, que eu já vi aqui na empresa, 20% de massa magra em 3 meses. Botei uma meta, certo? Ou eu posso virar, Hábitos Atômicos, outro livro que todo mundo tem que ler, tá? Ou eu posso virar e falar assim, cara, olha, todo dia eu vou pegar um personal, eu vou malhar 1 hora por dia, eu vou num nutrólogo fantástico, ele vai me passar uma dieta fantástica, com uma complementação fantástica, e eu vou seguir o que o nutrólogo vai falar e o que o personal vai falar, todo dia, 1 hora e nas refeições. Eu criei um sistema. Não tô mais... O que é melhor falar? 20% em 3 meses ou isso que eu acabei de falar? Isso que eu acabei de falar cria disciplina. A gente vai chegar, de repente, até menos do que os 20% em 3 meses. Mas eu criei a disciplina. Então, eu tive os últimos 2 anos de negócio, né? Foram anos muito intensos, muito trabalho, muito estresse. Os meus KPIs de saúde foram para cucuia. Enfim, fiz um check-up lá do ano. Porra, fiquei preocupadíssimo. 3 filhos, esposa, família linda. Falei, Deus me livre e guarde. Preciso me cuidar. E eu criei esse sistema. Só que era um período da vida que eu estava com muito pouco tempo. Eu falei, como é que eu vou criar um sistema que eu vou cuidar da minha mente, do meu intelecto e do meu corpo todo dia em 1 hora? Meta audaciosa. Né? Aí eu criei um conceito. 10, 20 e 30. 10 minutos de meditação, 20 minutos de leitura, 30 minutos de atividade física. Eu criei um sistema. Aí que eu fiz? Eu fui no AI e falei, cara, eu quero um coach chato para me encher a porcaria do meu saco todo dia, se eu li, se eu meditei e se eu fiz atividade física. Normalmente essa hora é de 6 às 7 da manhã, né? Então, às 7h10, eu recebo no meu WhatsApp. Tem um produto, vocês podem usar se vocês quiserem, pode contratar, né, na internet, é um site. Virou um produto. Chama Super Dash. É um coach. Que serve não só para o 10, 20 e 30, mas para qualquer sistema que você vai montar de criação de hábitos, não só de hábitos de saúde. No caso, eu dei um exemplo aqui de saúde. Então, quer dizer, eu automatizei um processo para mim que virou um negócio. Sabe por quê, gente? As coisas que a gente tem dificuldade na vida, a gente não é o único que tem essa dificuldade, não. Inovar é resolver o problema dos outros. Se você tem um problema, olha que coisa mais fácil, você já sabe um problema, não vai você nem pensar um problema, resolve o problema. Né? Com AI first. Negócio de marca pessoal. Marca pessoal, para mim, foi importante pra caramba. Só que, cara, eu tentei, e eu sempre fiz sozinho. Isso me tomava um tempo, um esforço e tal.
Aí comecei a usar o GPT para me ajudar com a automatização de diversos processos. Aí criei um agente, criei 2 agentes, criei 3 agentes, criei 4 agentes. E até então, eu tentava usar agências para me ajudar. Quando eu não tinha ideia criativa para o roteiro, eu comprava roteiros. Então, a turma me apresentava cada um roteiro por semana ou por mês, um copy, né? O que eu gostava, eu comprava. O que eu não gostava, eu não comprava. E é isso aí, seguia a vida. E eu não entendia que as agências de marca pessoal entregavam o valor que era necessário para um cara, pelo menos como eu, criar um conteúdo de qualidade. Eu criei esse tanto de agente. Aí eu falei, cara, uma vez que eu criei esse tanto de agente, eu não preciso mais do trabalho intelectual criativo da agência. Agora, se tiver uma agência que use esse agente e só se preocupe com a distribuição, ou seja, com a venda e com a experiência do cliente, eu tenho um puta de um negócio. Aí eu me tornei sócio de uma agência. Chama Blank. Inclusive, recomendo para todos aqui. Para mim, é a melhor agência de marca pessoal. Blank. É B-L-A-N-K. Tá? Eles já tinham um infoproduto de marca pessoal. Eu falei, mano, vamos criar a agência na outra ponta, porque a gente forma a turma que vai operar depois para quem precisar, né? Então, você fecha a ponta, né? Então, quem quiser ter marca pessoal... Então, respondendo a tua pergunta, irmão, automatizando problemas da minha vida, eu criei soluções de negócio para os outros também, porque não sou eu que tenho esses problemas. Acho que é por aí. Pessoal, bom? Gostaram? Show? Queria poder te segurar aqui por mais umas horinhas. O bate-papo está super legal, super produtivo, trazendo muito insight bacana, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença ali. A gente, né, Gatinha? Cada coisa que você falava aqui, eu olhava para a Carol. Isso aqui dá pra gente fazer. Junto, né? Falo isso que tanto a imersão, essa troca, quanto o podcast que a gente faz toda semana, é muito rico, porque eu falo, sempre tem aquela pergunta pessoal junto, né? A sua mentoria ali valendo. Total. Não, eu aprendo muito. Assim, eu aprendo muito quando eu tô ali no backstage. Eu tava conversando com vocês, depois conversei com o teu sócio quando vocês vieram para cá. Cara, assim, é impressionante como uma família... você ter um centro familiar, um centro espiritual... isso é uma válvula de prosperidade e valor. Como é bonito ver a relação de vocês, a forma como vocês se tratam, a forma como você chamou ela ao palco. Ali atrás, os sócios de vocês também. Sim, não à toa. Eu acho que quando a gente está aqui dando exemplos, quando a gente está falando e quando a gente não está falando. Talvez os que quando a gente não está falando sejam maiores do que quando a gente está falando. Então, saibam que hoje eu aprendi muito aqui com vocês também. Legal. Honra, obrigada. Pessoal, quem gostou, bate palma para o nosso querido Rony Meisler. Obrigado. Irmão, Viu? obrigado.